todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco. Fala galera, hoje é dia 28 de abril, segunda-feira. Tô aqui já de volta no batente. Acabei de chegar de Floripa e já tô aqui fazendo 5 km aí de trotinho leve, tranquilo, para já soltar as pernas. O quadríceps tá meio travadinho aí. A gente faz muita força no volta à ilha, a gente acaba se superando, se esforçando até um pouco mais do que o planejado. Enfim, provas de revezamento é isso. Mas tô aqui. Bom, essa semana é uma semana muito especial. Primeiro porque eu vou falar de uma coisa que eu gosto muito, que é de disciplina. É uma das virtudes aí dos samurais. Vocês já viram no título do vídeo. E isso aqui que eu tô fazendo tem tudo a ver com disciplina, né, gente? Você chegar de viagem e já fazer o que tem que ser feito. Eu precisava treinar hoje, mesmo que leve. Tô resfriado, terminei a volta à ilha resfriado, o peito tá cheio, mas não tenho febre, não tô com dor no corpo. Vamos lá, vamos treinar levinho, pra ajudar aí. E essa semana é igualmente especial porque não é porque tem feriado, é porque eu vou correr uma prova de 5 km domingo. Então, continua no vídeo aí, assiste até o final, que eu vou correr uma prova de 5 km depois de muitos e muitos anos. Eu acho que a última foi talvez 2016, Track Field Dom Pedro, acho, não me lembro, onde eu fui segundo lugar. Tô até aqui, ó, com a minha camisetinha do Volta à Ilha, lindíssima, hein? Acertaram. Aliás, muito parecida com a camisa da Track Field de 2016 Dom Pedro. É esse tom. E eu acho sensacional correr 5 km. Gosto demais dessa distância. Acho que ela é uma escola para nós corredores. E vou lá fazer força, me desafiar e ver o que meu corpo é capaz de entregar. Valeu, pessoal. Segue o fio aí. Aí, pessoal, depois dessa imagem maravilhosa aí, tô aqui, ó, nesse lugar incrível, lindo, maravilhoso. Essa música toca sempre nesse mesmo horário há muitos e muitos anos, aqui na fonte musical da Lagoa do Taquaral. Não sei se dá para ver a fonte aqui, ó.
I created, the other half right away, taking all the cash and leaving you with the lumber. Got a pain in the chest, doctors on strike, what you need is a rest. It's not easy, love, but you got friends you can trust. Friends will be friends when you're in need of love, they give you care and attention. Friends will be friends when you're through with life and all hope is lost. Hold out your hand, 'cause friends will be friends right till the end. Isso aí, pessoal. Terminando aqui um trotinho, quinta-feira, pegando o gancho aí da disciplina, que é o que me trouxe até aqui hoje. Com a voz ainda meio fanha, peito cheio. Uma frase aí do Mike Tyson que dizia o seguinte: todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco. A motivação te abandona, a disciplina te salva. No começo todo mundo tá no gás, fala bonito, promete um monte de coisa, até o despertador tocar cedo, até o corpo começar a doer. Aí depois todo mundo, ó, pula fora. Eu aprendi da maneira mais difícil, galera. Eu tô há muitos anos nisso e é todo ano a mesma coisa, principalmente quando começa a esfriar. Só chega lá, só vence realmente quem é disciplinado e não quem é animado, quem é motivado. A disciplina é isso, é o que te faz acordar cedo num dia chuvoso, num dia de inverno. É o que te faz comer direito quando todo mundo tá no rodízio. É o que te faz ir dormir cedo quando sua mente quer distração. É o que te faz repetir milhares de vezes um gesto até aquilo ficar natural. Porque a motivação, ela vai te abandonar uma hora. E aí a hora que você quiser desistir, a disciplina vai agarrar a tua perna e não vai deixar você desistir. Então, pessoal, se isso faz sentido pra você, se isso te toca de alguma maneira, comenta aqui embaixo: eu sou disciplinado, eu vou mudar minha história. Porque amanhã sua mente vai querer te sabotar. E aí quem vai te salvar é a disciplina. Porque o que separa o sonho da realização é a disciplina. Valeu, pessoal. Tô indo agora aqui pra casa. Vou ali buscar o kit da Track Field JK Iguatemi em São Paulo. Tô aí me esforçando, acelerando para recuperar um pouco o meu corpo, mas não adianta. É só eu querer. Eu tenho que esperar. Tem que esperar o meu corpo reagir, eu tenho que esperar as coisas acontecerem. E tô bem, não tô com febre, mas tem coriza, tem o peito cheio e tem a indisposição, né, que isso traz, né? Querendo ou não, o corpo tá lutando para fazer outras coisas aí. E estimular ele faz parte também, porque o movimento é cura, o movimento é saúde. Lógico que depende da dose, né? The postman delivered a letter from your lover, only a phone call away. You try to track him down, but somebody stole his number. As a matter of fact, you're getting used to life without him in your way. It's so easy now, 'cause you got friends you can trust. Friends will be friends when you're in need of love, they give you care and attention. Friends will be friends when you're through with life and all hope is lost. Hold out your hand, 'cause friends will be friends right till the end. Camisetinha, coffee, cafezinho, água do coco, barrinha de cereal, nuts, muffin.
Fala pessoal, estamos aqui ó, nesse lugar maravilhoso. Hoje está um dia lindo, assim, já meio pré-inverno. E a gente quis sentar aqui para conversar assim um pouquinho, porque esse tema ele merece assim uma atenção especial, porque esporte sem disciplina não existe, né? Então, trazer alguns exemplos assim de coisas que a gente vem absorvendo e aprendendo ao longo dos anos, reflexões que a gente vem fazendo em relação a isso, não só como atletas, mas como treinadores, porque isso amplia muito a nossa visão, né? E eu queria começar essa conversa de hoje com uma historinha da família Matida, porque eu tô, né, vocês estão percebendo, eu tô me guiando muito pelo que o Lyoto relatou no livro dele. E o Lyoto é um cara muito sábio, muito sábio. E isso tem muito a ver com a história de vida dele, da forma precoce como ele iniciou, sabe, a sua responsabilidade com a vida. E essa arte milenar, né, dos samurais, dos karatecas, que ele acabou absorvendo do pai dele, que veio do Japão, né? Então isso é muito próximo deles. E a história é a seguinte: na ocasião ele era já faixa preta, ele se tornou faixa preta com 13 anos de idade. Ali perto dos 15 anos de idade, ele foi convidado por um treino especial que tinha lá na academia do pai dele, que era só para os faixas pretas, e era às 5h30 da manhã. E aí ele, muito empolgado, aceitou, né? Porque aquilo era uma honra, né? E aí, bom, começou a treinar. Pra estar às 5h30 na academia, ele tinha que acordar às 5 horas, né? E aí ele começou a sentir logo ali o peso dessa responsabilidade, né? Porque não importava se estava chovendo, se estava ventando, se estava frio, se ele tinha ido dormir tarde no dia anterior, se ele tinha dormido mal, se ele tinha muitas provas na escola, ele tinha que ir, era todo dia, todo dia. E logo no começo ele já começou a, né, sentir o peso disso e tal. E aí até a Fabiola, que é a esposa dele, né, e já namorava ele desde os 15 anos de idade, falou assim: pô, mas qual que é o sentido disso? Por que não pode ser às 7? Né, pô, muito cedo, não sei o que e tal. Daí ele, não sei e tal. Vou perguntar pro meu pai. Ele foi lá, perguntou pro pai dele. O pai dele falou assim: vou te explicar através de 2 pontos. O primeiro é que acordar cedo não é fácil. Você tá com sono, você tem preguiça, isso vai contra a sua natureza. Então essa é uma luta contra você. O segundo é que você não tem nada pra fazer 5h30 da manhã, então vai treinar. Aí na época ele não ficou tão, né, riu, né, não ficou tão satisfeito com aquilo. Mas aí aos poucos ele foi entendendo que aquilo não era um treino técnico, né? Aquilo era um treino espiritual, não é nem mental. Aquilo estava forjando o espírito dele e criando nele uma casca, criando nele um senso de responsabilidade que é totalmente necessário para você ser um grande atleta, né? E aí, trazendo para a corrida, porque na corrida a gente tem que ter esse trabalho espiritual mesmo, né? Não é só a questão de você acordar cedo, também vale para várias coisas. Por exemplo, você está treinando para uma maratona e está fazendo uma dieta, por exemplo. Muitas vezes, se você ali chegou no sábado ou no domingo, você fala assim: eu vou comer esse pedaço de bolo aqui. Uhum. Aquele pedaço de bolo provavelmente não vai alterar seu físico, certo? Uhum. Não é um pedaço de bolo que vai acabar com uma dieta de 4 meses que você está fazendo, mas aquilo vai enfraquecer o seu espírito. Sim. E quando você diz não, então você opta por dizer não a um doce quando você está no treino, uma bebida alcoólica. Na verdade, você não está afetando tanto o seu físico, mas o teu espiritual está se fortalecendo. E numa maratona, numa prova, numa corrida, qualquer coisa que possa te desconcentrar ali na hora, algum problema que você teve, é um vento, é uma mudança de clima, alguma coisa, você pode sucumbir àquilo. Sem dúvida. E quanto mais você se fortalece espiritualmente no treino, mais preparado você vai estar para enfrentar as dificuldades que você vai ter na corrida, fatalmente. Sem em dúvida. algum momento, você está numa maratona... É muito difícil dizer não, né? É muito difícil dizer não. Então esse trabalho, acordar às 5 da manhã, 5h30 da manhã para correr, tudo bem. Talvez aquilo não fosse mudar o atleta que o Matida foi da parte física, mas espiritualmente forjou ali um caráter mesmo, né? Exato. E aos poucos ele começou a perceber também
um empoderamento que isso trazia para ele, né? Ele se sentia energizado, Sim. muito capaz de realizar todas as tarefas que ele tinha ao longo do dia. E isso acontece mesmo, né? Sabe Acontece, gera o senso de merecimento ali, essas pequenas atitudes, né? Porque esse lance das primeiras horas da manhã parece ter um negócio... Tem até livros que falam disso, né? De uma coisa meio mágica mesmo nas primeiras horas da manhã. E porque realmente é onde você inicia o seu dia. E se você começa com uma vitória, que é você ir lá e fazer o que tem que ser feito, que é o caso dele ou da gente que treina, você começa o seu dia com uma vitória. Isso é muito importante, sabe? Isso tem um chaveamento mental muito importante. Agora, se você perde esse treino, você começa o seu dia com uma derrota. E o seu dia todo fica meio arrastado. Com certeza. Eu acho que uma pessoa sem disciplina, que uma pessoa que não controla a si mesma, não controla suas emoções, suas limitações, eu costumo dizer que ela é como se fosse uma cidade sem muros. Tem até provérbios, né? Ela é exposta, ela é vulnerável. Mais vale você governar seu espírito do que uma cidade. Exato. Né? Isso é muito profundo, né? Muito profundo. Se você não controla a si mesmo, como que você vai controlar algo maior? Não é verdade? Então tem muito sentido isso. Eu vou trazer até um exemplo pessoal aqui. Nesses anos todos que eu estou praticando corrida, durante a maior parte dessa minha carreira como atleta amador, eu estava no mundo corporativo. Então eu tinha aqueles horários fixos, eu entrava cedo, saía tarde, tinha muitas viagens, viajava assim dentro do Brasil, viajava às vezes para fora. E eu nunca perdi um treino. Então assim, eu me desdobrava para cumprir a minha rotina, a minha agenda de treinos. Então não importava o horário que eu tinha que acordar. Se eu tinha um voo 6 da manhã, ou seja, eu tinha que estar tipo 4h30, 5 horas no aeroporto, eu treinava antes. Porque eu não sabia como que ia ser o meu dia depois. Às vezes eu chegava em casa 10 da noite, 10h30, num bate e volta. Ou às vezes eu tinha um voo internacional de, sei lá, 30 e poucas horas. Uma vez eu fui pro Vietnã a trabalho. E... Chegou lá e treinou, né? Eu treinei antes de sair daqui, montei no avião, viajei 32 horas, cheguei lá sexta-feira à tarde, com diferença de 10 horas de fuso, fui pro hotel, descansei, no outro dia acordei e fui fazer um treino longo. Eu tava há 15 dias da maratona de Frankfurt, porque eu precisava fortalecer muito o meu espírito. Ali, se eu deixasse de fazer as coisas, eu já largava derrotado em Frankfurt. Talvez 15 dias antes da maratona, todo aquele trabalho, vamos falar, o grosso do trabalho já tinha sido feito. Mas se você perdesse aquele treino, né, ali naquela reta final, você enfraqueceu sua mente ali. Tanto é que no dia da prova, a gente não pegou um dia tão bacana. Tava um dia assim com uma temperatura um pouco mais alta, um pouco de umidade. Mas o que te faz ali continuar quando tudo tá difícil? São esses dias de treino. No dia da maratona, você só tá ali refletindo o que você já trabalhou ali por meses e anos. É verdade. Né? Então se você chega lá e não faz o treino, ou começa com esse monte de atitude de se boicotar, então isso vai acabar refletindo na sua prova também. E aí, pessoal, nessa cultura milenar dos samurais, que traz muito aprendizado pra gente, a gente tem o Shu-Ha-Ri, que são 3 junções assim, de palavras que significam os estágios que um aprendiz deve passar até chegar no seu nível máximo, né? Então no Shu, ele é representado pelos ideogramas de casa e lei, que significa, que traduz, né, melhor dizendo, guardar a lei, ou tipo uma norma. Nessa fase, o aprendiz, ele não questiona o seu mestre, ele só segue. Não importa o que vá ser passado para ele só cumpre. Ele não tem ainda a envergadura para questionar o seu mestre do porquê que ele está fazendo. Então, por exemplo, se o mestre manda ele pular, ele só pergunta quantos centímetros, não questiona porquê do pulo. E é muito legal isso, né? E aí depois vem o Ha, que é representado pela palavra pedra e pelo verbo quebrar, que significa romper, né? Transcender. Nesse estágio, o aprendiz ele já tem um nível muito avançado da parte técnica, ele repetiu muito aquilo, e aí ele passa a poder questionar o seu mestre sobre algumas coisas, sobre o porquê de tais movimentos serem daquela forma, por que ele faz aquilo e tal. E ele reflete junto ao seu mestre, não é só questionar de ficar importunando o mestre dele com perguntas aleatórias. Ele é convidado a refletir junto do seu mestre. E o último estágio é o Ri, que significa pássaro. E aí ele realmente voa, né? Ele
vai embora buscar novos conhecimentos, ele tem a liberdade de buscar novas metodologias com outros mestres, e mais que isso, ele tem a liberdade de aplicar o seu toque especial ao método que ele aprendeu. No caso dos Machida, o pai dele trouxe do Japão o Karatê Shotokan, né? E aí ele chegou ao 8º Dan da faixa preta, e aí nesse nível ele pôde, por exemplo, adaptar o Shotokan para o estilo dele, que ele tinha uma estatura menor, então ele criou o Machida, Karatê Shotokan Machida. Então é mais ou menos isso, né? E aí, trazendo de novo para a corrida, a gente vê uma situação muito inversa, né, da cultura oriental e dos samurais hoje em dia, que a gente vê, por exemplo, um aluno que tem, sei lá, 1 ano de corrida ou menos que isso, e ele questiona o seu treinador do porquê que ele está fazendo aquele treino e talvez por que não um outro treino, sabe? E ele não tem bagagem nenhuma, né? Porque... E existe uma diferença, né, entre você perguntar o que significa esse treino e aí querer aprender, nossa, Gil, o que é um treino intervalado? O que é um fartlek? O que é uma rodagem? Isso tudo é interessante e nessa fase de aprendiz mesmo. Mas muitas vezes até com esse imediatismo hoje da sociedade, redes sociais, então as pessoas veem muitas coisas na internet e aí eles acham que eles precisam estar fazendo o treino daquele cara que ele viu lá na internet. E aí ele começa a te questionar o porquê que ele não está fazendo aquele treino. E não te perguntando sobre os treinos, a explicação do que significa. Né? E isso é um reflexo da sociedade mesmo, porque as pessoas querem os resultados para ontem, né? E da mesma forma que as artes marciais, o atletismo também é longuíssimo prazo. São anos, décadas, né? Então muitas vezes para um aluno, para um atleta de atletismo começar a questionar o que ele está fazendo, ele tem que ter pelo menos aí 1 década ou mais praticando regularmente essa modalidade, porque daí ele já consegue ter uma base, uma vivência desse esporte para poder começar a questionar alguma coisa, né? Mas hoje em dia, 6 meses de corrida, né? Não teve ainda experiência alguma, mas já faz uma porção de questionamentos. Assim, meu treino é muito repetido. Por que eu não faço tal treino? Isso. Por que não sei o quê? Por que o meu volume é tão baixo? A gente vê muito isso. Essas pessoas estão no nível 1 aí que você comentou. Isso é o nível 1. O nível 1 você não questiona. Você só repete. Executa, né? Você tem muito mais a ganhar. Você vai poupar energia. E eu até posso dar um exemplo. Na assessoria, a gente tem 11 anos, né, de assessoria. Os alunos que mais conseguiram melhorar no decorrer dos anos foram esses que começaram e simplesmente executavam um plano, né, sem muito questionamento. Isso. Simplesmente, o que está escrito aqui hoje? Então é isso que eu vou fazer. Né? Eu acho que tem que ser assim, né? Eu particularmente, quando eu era seu... não, você fazia tudo. Quando eu era seu aluno, você seu nunca atleta, me perguntou nada. Eu nunca questionei. Eu simplesmente ia lá e fazia. Tava lá no papel tal coisa. Eu precisava ter essa unidade de linguagem com ela, entendeu? De acreditar no que ela estava passando. Não era simplesmente seguir porque ela tá mandando. Eu seguia porque eu acreditava. Porque se eu não acreditasse no que ela estava passando para mim, eu sucumbiria na largada de uma maratona, você entendeu? Se você tiver com uma ponta de dúvida na sua cabeça, você já começa o jogo perdendo. Você não vai conseguir sustentar aquilo, porque na hora que bater ali a fadiga mental, principalmente, essa dúvida, que é do tamanho de uma cabeça de agulha, ela vai virar um monstro, uma montanha na sua cabeça, entendeu? Porque tudo na maratona é muito assim exponencial. As emoções, a fadiga, o gasto energético, a euforia. Da mesma forma, quando você também perde as energias, é tudo. Então, se você estiver muito convencido de que aquilo que você fez é o que você tinha que fazer mesmo, e aquele ritmo que você tá é aquilo que você tinha que executar, porque é o que foi proposto, então tudo isso te fortalece. Sem dúvida alguma. É isso aí. Valeu, pessoal. Tem esse coisa. Ó, da primeira mão, hein? Aí galera, partiu largada.
Dia 4 de maio, 6h29 da manhã. Os 10 já largaram, agora a gente vai guardar as coisas aqui no guarda-volumes. E vamos correr a Track and Field JK Iguatemi. Tô aqui na concentração, ó. É, né? Ele tem mais crocância. Crocância. Ele acertou. Mas 40? ele falou 40. Ah, entendi. Mas o meu tempo eu já joguei já. É? 16, você falou? 16. É um bom tempo. É, pro primeiro lugar é bom. Eu falei 16, ele 17, ele 18 e ele 25. É que nós três a gente corre, entendeu? Entendi. Então você já sabe. Uma prova, Lucão. Valeu, boa Vamos lá, noite. força, velho. Bora. Reconheci a Madonna ali parada no jardim. Não resisti. Fui perguntar o que ela achava de mim. Eu não sei falar inglês. Ela não entende uma palavra em português. I saw you say that you say that you saw. I saw you say that you say that you saw. I feel good because you put your hands on me. I feel good because you put your hands on me. Perguntei para o meu pai o que ela me disse. Ela disse, meu rapaz. I saw you say that you say that you saw. I saw you say that you say that you saw. I feel good because you put your hands on me. I feel good. Medalhinha, pá, ó. Deixa eu só mudar aqui. A gente corre pela banana. Ó o aviãozão passando lá. As duas garrafas de café térmico aqui, ó. Fala, galera. Feito aqui 5 km, JK Iguatemi. Olha ali a areia, que da hora, ó. Toda a galera vindo aqui. A prova é um espetáculo de organização. Não é à toa que os caras estão aí há 30 anos fazendo esse circuito.
muita excelência, é fazer o básico bem feito, né? Se bem que não é mais tão básico. É camiseta finish, é lanche, é ativação. Só que eles entregam muita coisa. A entrega é muito grande. E aí a galera volta, né? Bom dia. Licença. Parabéns. Obrigado. Nada. E aí, galera, ó, agora aqui, ó, camiseta finisher. Circuito da... Bom dia. Bom dia. Obrigado. Você viu? Ó, lindíssima camiseta. Agora, galera, eu tava falando aqui pra câmera, né? O circuito tá com 30 anos de idade, o circuito track and field, né? É uma excelência, né? Você fazer uma parada repetida e ter quórum. Lógico, eles foram incrementando, a experiência tá bem diferente, né? Mas é assim, né? A gente já corria com essa experiência. Sim. Melhoraram algumas coisinhas. Camiseta finish que faz mais de 20 anos que tem. Galera, tem que aprender a copiar só. Fazer o básico bem feito, tá ligado? O que é o básico? O básico é o básico. Ó, os caras te dão uma camiseta assim, ó, sem te enganar. Sacou? Te enganar. Aqui, ó, camiseta track and field, galera, ó. Brabo, velho. Ó, camiseta da hora, aquela que você compra na loja, mano. Exato. Aí você não se sente enganado, você volta. Exato. Nós viemos em dezembro e voltamos agora, ó. Tudo organizado, né? Banheiro, estacionamento, ativação. Organizado, sinalizado. É isso. É sobre isso. É isso aí, galera. Encerra aqui então esse 5º episódio aí do Diário do Maratonista Amador, onde a gente falou bastante de disciplina, diretamente aqui de São Paulo, do Shopping JK Iguatemi. E é isso aí, pessoal. Segue o fio, continua aí no firme propósito aí de um episódio por semana. Tamo junto. Até o próximo, se Deus quiser. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.